Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você um resultado de um artigo científico que foi publicado na revista canadense Botany. Esse artigo é um artigo brasileiro de pesquisa que pesquisou uma realidade ecológica incrível que ocorre no sul do Brasil. A realidade da vida das grandes araucárias brasileiras em uma escala inédita. Essa escala inédita é a escala da paisagem. Porque um problema de estudar a árvore é que você vai numa árvore, marca, põe uma plaqueta, põe um número, um diâmetro, marca outra, passa dias e dias, meses e meses, marca 100, 200, 500 árvores. Quando você olha numa imagem de satélite, todas aquelas árvores estão num pontinho só agrupadas, numa localidade. Isso é muito pouco. Você não consegue saber como é que é essa realidade, onde elas ocorrem de verdade, espalhadas na escala da paisagem, através de quilômetros e quilômetros. Para solucionar esse problema, eu tive uma ideia. Era pegar uma imagem de satélite do sul do Brasil e dar um zoom, uma imagem de alta qualidade. E aí identificar a copa das araucárias. Porque as araucárias são pinheiro brasileiro. Se você não sabe muito sobre as araucárias, tem uns outros vídeos aqui no canal que são muito legais sobre isso. E as araucárias têm um formato belíssimo, aquela copa umbeliforme, voltada para cima como se fosse um candelabro. E aí essa copa na imagem de satélite, ela é visível. A copa das outras árvores parece uma coisa só, você não consegue distinguir um ipê de um cedro, você não consegue distinguir na floresta, mas a araucária você consegue, dando um zoom. Então nós abrimos essa imagem de satélite de alta qualidade no computador e aí marcamos num programa especial a localização de cada uma de 1.700 árvores de araucária espalhadas numa região de quase 60 quilômetros quadrados do sul do Brasil. E isso é uma escala de estudo que nunca poderia ter sido feita em campo, indo pessoalmente em uma araucária, medindo, pondo um número. Esse estudo foi feito e aí nós adquirimos imagens de vários anos depois, de 24 anos depois, e nós colocamos uma imagem em cima da outra e conseguimos encontrar essas araucárias de novo. Com isso, a gente conseguiu descobrir quais tinham sobrevivido, quais não tinham, quais tinham crescido, quais não tinham. E o que podia estar determinando isso? De novo, uma diferença de 24 anos é dificílima de fazer numa pesquisa. Precisa você esperar passar décadas. Enquanto que com a imagem de satélite, isso foi possível. A gente pegou uma imagem aérea, na verdade, antiga, dos anos 80, de 1984, e uma imagem de satélite de alta resolução de 2008. Passaram-se 24 anos. E a descoberta foi também notável, uma descoberta que não se teria normalmente no campo. A descoberta foi que aquelas araucárias que estavam crescendo isoladas no meio do campo, porque no sul do Brasil você tem uma paisagem belíssima, que são os campos nativos, que parecem um oceano verde, em que você tem araucárias crescendo solitárias, ou em pequenos grupos. Essas araucárias crescem assim porque elas têm uma estratégia ecológica chamada estratégia de pioneira de vida longa. Ela coloniza um novo ambiente, consegue crescer ali, ela não aguenta muita sombra, ela não aguenta crescer quando é jovem na sombra. Então ela cresce melhor na borda florestal e na área aberta. Por isso que ela coloniza áreas abertas. E essas araucárias que colonizaram o campo sobreviveram menos. Sobreviveram menos, elas adultas. Então, apesar dela ter uma vantagem de colonizar uma área aberta, ela tem uma desvantagem de viver como adulta numa área aberta. Nós não sabemos exatamente o porquê disso, mas duas causas prováveis são que ela está muito mais exposta a raios nessas áreas abertas e ela está sem a proteção contra o vento da copa das outras árvores. Então, o fato das araucárias que estavam em florestas terem sobrevivido mais como adultas, mostra que elas têm uma certa proteção mecânica da copa das árvores vizinhas, que estabiliza um pouco elas contra o vento. Rajadas de vento muito fortes derrubam, mas muitas outras rajadas não derrubam. E além do que, a sobrevivência das araucárias também foi maior dentro da floresta do que na própria borda da floresta. Isso mostrou um resultado que até então não se discutia com as araucárias, que era, apesar dela não suportar a competição com as outras espécies quando ela é jovem,
ela se beneficia da presença dessas outras espécies de árvores da Mata Atlântica quando ela é adulta, pela estabilização mecânica contra grandes rajadas de vento. Esse trabalho então mostra como a gente na pesquisa precisa tentar ser criativo e tentar ter uma metodologia nova para investigar coisas que às vezes não são possíveis em campo exatamente. Também é possível estudar árvores de longa duração através dos anéis de crescimento, né? Você perfura a árvore, tira um cilindro da madeira e analisa os anéis de crescimento. Mas esse estudo mostra o crescimento da árvore no passado, não mostra sobrevivência em áreas diferentes, não tem como mostrar. Então, esse foi um estudo, o link do artigo está aqui embaixo, quem quiser saber mais, e era isso que eu tinha para dizer hoje. Um abraço, até a próxima.